Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Essa semana estaremos juntos para ampliar os nossos conhecimentos e espero vocês atentos à aula fazendo as atividades propostas, hein? Então vamos conhecer o objetivo dessa nossa aula? Resolver problemas envolvendo adição e subtração com diferentes significados dessas operações. Então nós vemos aí nesse objetivo as operações que a gente já conhece. Por isso a professora trouxe um desafio que com certeza vocês vão conseguir me ajudar. Então vamos acompanhar? Roberta tinha R$90, comprou uma caixa de lápis de cor por R$18, uma agenda por R$9 e um caderno por R$23. Depois ela ganhou R$44 da sua tia, do seu tio, né? E R$30 também do seu avô. Será que ela pensando, dinheiro suficiente para comprar uma mochila que ela gostaria de comprar e que custa R$110? Então agora vocês vão me ajudar, porque a Roberta não consegue resolver essa situação sozinha. Então o que ela fez? Ela pediu ajuda de dois primos e nós vamos ver como que os primos dela organizaram esse pensamento, a estratégia que eles fizeram para resolver essa situação e descobrir se a Roberta consegue comprar a mochila que ela tanto gostaria de ter. Então, o primeiro primo dela sugeriu o seguinte: o Guilherme, pensei que para saber se a Roberta terá dinheiro suficiente para comprar a mochila, ele precisa descobrir quanto que ela tem. Então lá estava tudo separado, tem que descobrir quanto que ela tem. Então, eu posso somar o que ela gastou e subtrair do dinheiro que ela tinha, mais o que ela ganhou. Então, essa é a sugestão, essa é a estratégia que o Guilherme achou para fazer. Então, eu preciso também da ajuda de vocês, porque ele não deu resposta nenhuma. Vocês é que vão me ajudar a resolver essa situação. Então, vamos fazer junto com a professora. Primeiro, a Roberta tinha R$90. Então, eu vou fazer com esses R$90, nós vamos representar primeiro com o material dourado. Então, vou pegar a dezena, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas, que representa os R$90 que a Roberta tinha, está aqui. Porém, não era só isso que ela tinha, ela ganhou ainda. Lembra que ela ganhou mais dinheiro lá da tia, com o tio e do avô também. Ela ganhou R$44, vamos por mais os R$44, 10, 20, 30 e R$4. Aliás, 44, né? Mais 10, R$44 do tio com a tia e ainda tem o dinheiro que o avô deu para ela. O avô deu mais R$30. 10, 20, 30. Então, olha só como nós temos. Então, aqui nós temos a representação de quanto a Roberta tinha e a quantidade que ela ganhou. Para saber quanto que ela tinha no total, nós vamos juntar essas quantidades. Então, juntamos todas. E daí nós vamos ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Olha o que a professora vai fazer. Esse 100, nós vamos fazer uma troca. Lembra do nosso material dourado? Nós vamos trocar pela centena. Olha só, então eu vou tirar essas e troquei pela centena. Então ficou uma centena mais 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 4 unidades. Então ela tinha no total R$164, juntando com a quantidade que ela ganhou. Então agora ela precisa pagar aquilo que ela havia comprado. Então ela comprou uma caixa de lápis por R$18. Então vamos tirar os R$18 daqui. Bem, como é que nós vamos tirar os R$18? Eu tenho só 4 unidades. Eu posso tirar uma dezena e as 8 unidades. Como eu não tenho, eu vou fazer uma troca aqui. Vou trocar por 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui estão as 10 unidades para eu trocar. Vamos ver, para você comparar, para você ver aí na sua casa, que corresponde exatamente a uma dezena. Olha só, a professora organizou exatamente. Então, troquei essa daqui, porque daí eu posso tirar os R$18 que ela teve que pagar pelos lápis de cor. Então, eu vou tirar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, R$18. R$18. Então, aqui então os R$18 que nós tiramos. E ainda ela tem que pagar também os R$23 do caderno e os 9 da agenda. Então, R$23 do caderno, 10, 20 e 3. Tirei os 23 e ainda faltam os 9 da agenda. Os 9 da agenda também, olha o que vai acontecer. Eu não tenho para tirar dessa maneira, eu vou ter que fazer novamente uma troca para eu tirar. Então, vamos trocar esta dezena aqui, a professora vai colocar novamente para você fazer esta comparação aí da sua casa. 5, 6, mais ainda, pecinhas. 7, 8, 9, 10. Então, olha só. Aqui está. Então, eu vou fazer essa troca para eu tirar agora o valor da agenda, que são R$9. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tirei aqui da agenda. Então, agora, ela pagou tudo, ficou com este valor ainda. Lembra que nós juntamos todos os valores o que ela tinha, mais o que ela ganhou. Então, ela ficou com uma centena, uma dezena e 4 unidades, que formam o número 114. Então, essa foi a estratégia que o Guilherme achou para ajudar a Roberta. Porém, o outro primo fez de maneira diferente. Vamos acompanhar qual foi o raciocínio, a estratégia criada por ele? O Cauê fez assim. Posso fazer para saber quanto Roberta gastou. Olha o que ele fez. Pegou o 90 que ele tinha, tirou primeiro os R$18 e a Roberta ficou com 72. Com os 72, ele tirou mais o dinheiro da agenda dela, que era R$9, sobrou 63. Dos 63, ele tirou 23, que era o caderno, sobrou R$40. Então, ele primeiro, do dinheiro que ela tinha, ele primeiro tirou todas as despesas, pagou tudo que a Roberta já havia comprado, sobrou R$40. Mas Roberta ganhou dinheiro do tio, da tia, do seu avô também. Então, o que ele fez? Ele juntou esse valor, R$40 que havia sobrado da conta dela, mais os 44 ganhos e mais 30, que também sobrou R$114. Então, dará para ela comprar a mochila e ainda vai sobrar, diz ele, porque a mochila é R$110. Então, agora nós vamos comparar lá o valor do Cauê, que fez essa conta, com o que sobrou aqui na bancada com a professora que vocês fizeram comigo. Tinha dado R$114 na sobra. Olha o que sobrou da nossa estratégia, dos nossos cálculos aqui também. Uma centena, vamos até anotar aqui, ó. Uma centena, uma dezena e 4 unidades. Também o que sobrou para nós foi o mesmo valor, a mesmo que aconteceu com o cálculo do Cauê. Porém, ele não fez os mesmos cálculos que a gente fez aqui na bancada. Como é que vai dar certo, então? Como é que deu certo esses resultados? Vamos pensar? Bem, vocês viram que tanto na estratégia criada pelo Cauê quanto no do Guilherme, eles usaram a adição e a subtração. Essas duas operações, elas se complementam, elas se completam. Então, eu posso juntar partes separadas para formar um todo, o total, ou ainda desse total eu posso separar partes
para eu descobrir, separo uma parte, descubro a outra. Então, assim eu tenho estratégias diferentes para resolver, porém o resultado não se altera. Lembra que nós já comentamos a respeito de criar estratégias suas para você fazer? Quando você está na escola, não precisa você fazer o mesmo cálculo para o seu colega para estar certo. Você tem que buscar o seu raciocínio, a sua maneira de calcular, assim como fizeram os primos da Roberta para resolver essa situação para ela, ok? Continuando, nós vamos ver uma outra situação. Paulo e Marcelo, eles fazem coleção de figurinhas. Paulo possui 24 figurinhas e Marcelo 19. No Dia das Crianças, os meninos ganharam 15 figurinhas cada um. Quantas figurinhas eles possuem agora? Então, nós não sabemos agora a quantidade que eles têm. Então, nós vamos também representar, e agora, além de representar com o material dourado a quantidade de cada um, nós também vamos fazer a operação aqui no quadro. A professora vai fazer da maneira que vocês fazem no caderno de vocês também. Então, vamos representar a quantidade de figurinhas primeiro. Então, vamos lá, o Paulo tem 24. Então, 10, 20 e 4 unidades. Então, aqui está. E as 4 unidades. Vamos anotar aqui. Então, Paulo tem 24 figurinhas. Então, aqui está a quantidade de Paulo. Enquanto que o Marcelo tem 19. Então, ele tem 10 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui estão as 19 que o outro colega tem. Vamos pôr, então, 19, a quantidade dele aqui. Vamos representar ali, vamos estar anotando esses números aqui para a gente ver como é que nós vamos fazer daí essas operações. Daí agora, eles ganharam, cada um deles ganhou 15 figurinhas a mais. Então, ó, todos eles, no Dia das Crianças, eles ganharam 15 figurinhas cada um. Então, eu vou pegar 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essas 15 eu vou dar para o Paulo e também 15 para o Marcelo. 11, 12, 13, 14, 15. Aqui está. Então, essa é a quantidade que eles ganharam. Então, eles ganharam mais 15, tanto para o Marcelo, quanto para o outro menino também. 15 para cada um deles. A professora colocou embaixo os números, como a gente coloca sempre assim nas operações, unidade embaixo de unidade, dezena com a dezena. Porque na hora de nós juntarmos, agora para a gente saber quantas figurinhas eles têm agora. Então, aqui era a parte que eles já possuíam, aqui foi a parte que eles ganharam. Para eu saber quanto eles têm, eu preciso juntar essas duas quantidades. A parte que um tinha está aqui, mais o que ele ganhou, juntamos também. Então, na hora de nós juntarmos, a operação que nós fazemos é a adição. Então, a adição nós colocamos desta maneira no nosso caderno. Não é isso que nós fazemos? Olha, nós vamos adicionar. Então, vamos começar adicionando pelas unidades. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Por quê? 4 mais 5 é igual a 9. E agora as dezenas. 2 dezenas que ele tinha, mais uma dezena que ele ganhou, ficou com 3 dezenas. Então, aqui nós já temos o primeiro valor. Então, adicionamos as unidades e as dezenas, ele ficou no total com 39. Vamos verificar agora o outro. Então, lá está, então, agora do Marcelo. Ele tinha 19 e ganhou mais 15. Então, vamos juntar também esses valores. Como juntamos, a mesma coisa nós fazemos aqui no quadro a operação. Vamos começar agora pela unidade. 9 unidades com mais 5 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com mais 5, 10, 11,
12, 13 e 14. Lembra que passou de 10? Então, nós temos que fazer uma troca aqui. Então, nós vamos pegar 10 unidades e trocar por uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tirei as 10 e troquei pela dezena. Como é que fica isso na nossa operação aqui, ó? Quando nós juntamos 9 com o 5, nós ficamos com 14 unidades. 14 unidades, que nós fizemos uma troca por uma dezena e 4 unidades. Então, essas 4 unidades ficam na ordem das unidades. E essa dezena que eu troquei, lembra que ela vai ficar como reserva, vai subir aqui, vai ficar na casa da dezena também. Então, está aqui, ó, a dezena, as 14 unidades, ficou 4 unidades e uma dezena na troca. Então, agora, juntando as dezenas, nós temos 1, 2, 3. Vamos verificar aqui no material dourado, ó, 1, 2, 3. Então, aqui, olha, temos o total que o Paulo ficou com 39 figurinhas agora, depois do que ele ganhou, e o Marcelo ficou com 34 figurinhas depois desse ganho. Então, vamos continuar ali, acompanhando. Então, o Paulo agora possui 39 e o Marcelo 34. E temos mais uma pergunta, mais um questionamento para fazer aí. Qual é a diferença da quantidade de figurinhas entre eles? E essa palavra diferença está em destaque aí. Porque o que quer dizer essa palavra diferença? Primeiro, que eles não, a quantidade não representa o mesmo número, o mesmo valor. Então, são diferentes. Então, é porque um tem uma quantidade a mais do que o outro. Essa é a diferença. E existe também uma operação matemática para calcular essa diferença. Eu acho que vocês sabem qual é ela. Isso mesmo, já estou ouvindo aí que já tem gente que já lembrou. É a subtração. Então, quando eu vou calcular uma diferença entre uma quantidade e outra, eu vou estabelecer uma relação aqui, né? O que nós vamos fazer aqui, ó. Se nós formos fazer essa diferença, olha, a quantidade está aqui. Então, nós vamos fazer essa comparação para calcular essa diferença, ó. Vou pegar uma dezena de cada um, ficou igual. Outra dezena ficou igual. Outra dezena também ficou igual. Então, nas dezenas não tem diferença, são iguais. Agora, vamos ver a diferença na unidade. Uma unidade igual, uma unidade de cada uma também ficou igual, outra unidade igual e a outra unidade igual. Ah, mas agora aqui temos a diferença, olha o que sobrou. Aqui está a diferença entre eles. Aqui nós vemos a quantidade que o Paulo tinha e que Marcelo não tem, para eu fazer essa referência ou essa comparação que nós fizemos. Então, isso que nós fizemos com o material dourado, a gente representa através de uma subtração. Então, quando eu subtraio a quantidade que o Paulo tinha, que era de 39, com a quantidade que o Marcelo tinha, que era de 34, a diferença entre eles sobrou, olha só, 5 unidades e nenhuma dezena. Olha a operação que a gente faz. Então, de 9 unidades, eu tiro 5, eu fico com 4. As 3 dezenas, quando eu tiro as 3, eu fico com nenhuma dezena. Está aqui a diferença entre eles. Então, essa diferença nós calculamos também utilizando essa operação matemática que é a subtração. Então, aí nós vemos duas ideias relacionadas, tanto a adição quanto a subtração. Então, a ideia de juntar, de acrescentar, de uma parte, juntar uma parte com a outra para ter um total. Ou ainda de estabelecer uma relação, uma diferença, uma comparação entre essas quantidades, que é pela subtração, que é coisa que vocês já sabem fazer também. Vamos fazer uma próxima atividade com a professora? Pense na casa de vocês. Em uma escola, estudam 489 meninas.
e 417 meninos. Quantos alunos estudam nessa escola? Então, olhem só, está separado a quantidade de meninos e a quantidade de meninas que estudam nessa escola. Para eu saber quantos alunos estudam nessa escola, eu preciso juntar essas duas partes. Eu preciso juntar a quantidade de meninos com a quantidade de meninas, para eu saber quantos são os alunos dessa escola. Então, vamos ver. Então, precisamos juntar as partes para descobrir o todo. Ali já veio a resposta, mas a gente vai fazer esse cálculo. Isso, olha lá, para a gente fazer primeiro esse cálculo. Então, nós temos na escola 489 meninas, com mais os meninos, que são no total de 417. Então, nós vamos adicionar esses valores, ó, juntar as partes, lembra daquilo que nós falamos? Então, ó, juntamos, acrescentamos uma parte que representam as meninas com outra parte que representa os meninos para ter o total de alunos desta escola. Então, agora, em vez de representar assim o número inteiro, nós vamos representar diferente, apenas as unidades. Ver como é que nós vamos fazer. Então, nós vamos separar a unidade, deixa a professora colocar aqui uma letrinha para a gente não esquecer, a dezena e a centena. Inclusive, vamos anotar com uma cor diferente aí. Então, vamos começar pelas unidades. O número das unidades que está na casa das unidades que representam as meninas é o 9 e dos meninos é o 7. Então, quando eu junto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é o número das unidades das meninas, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, pegando só as unidades. Então, eu vou juntar esse valor. Essa é a ideia relacionada à adição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembra que 10 a gente faz uma troca? Então, ó, já fiz a troca, vou tirar essas 10 unidades e troquei pela dezena. E ainda vamos ver quantas unidades ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou, quando eu juntei, ficou uma dezena e 6 unidades, ficou 16 unidades. Que na hora de colocar na nossa operação, a unidade fica embaixo da unidade e essa dezena vai ir para a ordem ou lugar das dezenas. Olha por que a professora fez de outra cor, para você verificar que foi lá a dezena. Agora nós vamos juntar essas dezenas. 8 dezenas, mais uma e mais uma. Eu acho que essa até é bem simples, nem precisa a gente fazer com material dourado aqui, né? Porque, ó, 8 com mais 1 dá 9, com mais 1 dá 10. Ah, mas aqui vai acontecer mais uma outra coisa. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui as 8. Com mais uma e mais uma, dá. Isso, então deu 8, 9, 10. As 10 dezenas equivalem a uma centena. Então, aqui nós não podemos deixar as 10 aqui na casa da dezena. Eu tenho que fazer a troca por uma centena. Quando eu troco por uma centena, quantas dezenas estão aqui que ficaram só as dezenas sozinhas? Em amarelinho. Nenhuma barrinha, eu tirei todas, porque ficou 10. Então, não ficou nenhuma dezena, porém, eu troquei por uma centena. Olha um lá na casa na ordem da centena. Então, são 100, tá aqui, a professora teve que colocar 1 na casa da centena e o 0 na casa da dezena. E agora, juntando as dezenas, eu tenho uma que estava aqui, mais 4, olha só. 1, 2, 3, 4 representando os meninos e mais 4 representando as meninas. No total, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, assim, nós descobrimos quantos alunos estudam nesta escola.
Então, nós tínhamos a quantidade separada, uma parte que eram as meninas e outra parte que eram os meninos. Quando nós juntamos as duas partes, nós obtivemos o resultado, o total, a quantidade total de alunos dessa escola, que é 906 alunos. Então, agora nós podemos verificar lá na operação que nós fizemos. Então, quando nós juntamos os dois, 489 com os 417, nós ficamos com 906. Então, descobrimos que estudam nessa escola 906 alunos. Vejam quantas operações já nós fazemos, nós somos capazes de fazer, né? Tantos desafios, tantos cálculos que vocês já, do segundo e do terceiro ano, já conseguem fazer. Vamos para mais um? E daí, ainda tem mais uma coisa aí para a gente pensar. E agora, quantas meninas há a mais do que os meninos? Olha, apareceu essa palavra a mais. Vamos analisar essa situação aí, vamos pensar juntos. O número de meninos e o número de meninas são iguais? Não, não são iguais. Há uma diferença entre eles. Então, para calcular essa diferença entre eles, nós precisamos estabelecer esta comparação. Então, as quantidades, olha lá que está escrito, não são iguais. Então, há uma diferença entre elas. Essa diferença, novamente, nós podemos estabelecer, nós relacionamos com a subtração. Então, nós vamos subtrair esses valores para descobrir quantas meninas tem a mais do que os meninos nessa escola. Por quê? Eu sei que 489 são as meninas, esse é o valor das meninas, e que os meninos dessa escola são 417. Então, vamos registrar, ó, lembra da diferença? Então, quando eu vou calcular a diferença, olha o sinal da operação, eu vou fazer uma subtração. Eu vou tirar uma quantidade de outra, eu vou comparar, tirar quantidades iguais para ver quanto que vai sobrar. Então, vamos começar da unidade. Se eu tenho 9 unidades, eu vou tirar 7. Vamos verificar quanto que fica. 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dessas 9 unidades, eu vou tirar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobraram 2 unidades. E as 2 unidades que sobraram. Agora vamos para a dezena. De 8 dezenas eu vou tirar 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas. Das 8 dezenas, tirando 1, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, tem gente rápida aí na casa, né? Já está dando resultado rapidinho para a professora, não precisa nem pensar muito. E agora esse com certeza todo mundo vai fazer. Se eu tenho 4 centenas e tiro as 4 centenas, eu vou ficar com... Isso mesmo, gente, nenhuma centena, 0. Então, aqui está a diferença entre a quantidade de meninas e a quantidade de meninos que estudam nessa escola. Então, a quantidade é 72 meninas a mais do que os meninos. Então, vamos acompanhar a resposta aí. Então, olha, quando nós subtraímos 489 de 417, ficamos com 72. Então, há 72 meninas a mais do que os meninos. Foi essa comparação que nós fizemos. E ainda temos mais uma situação que com certeza também você aí na casa de vocês conseguem resolver com a professora. Vamos lá. Uma doceira fez alguns doces para vender. Ela vendeu 360 doces e sobraram 80. Quantos doces ela fez? Então, olha só o que está acontecendo nesse problema. Ele aparece a quantidade de doces que ela fez. Não aparece essa quantidade, aparece apenas a quantidade que ela vendeu de doces, né? Então, ela vendeu 360 e sobraram 80. Então, nós temos a parte que foi vendida e a parte que sobrou.
como é que nós vamos descobrir quantos doces ela fez? Pensem aí, vamos lá. Lembra que nós falamos da relação das partes e do todo? Nós temos duas partes aí, a parte de doces que foram vendidas e a parte que sobrou. Como é que nós vamos saber o total que ela fez? Isso, muito bem. Então, se nós juntarmos essas duas partes, nós vamos ter esse total. Então, nós vamos fazer isso, vamos juntar essa quantidade. Então, a doceira, ela vendeu 360, porém, ela não vendeu todos os doces e ainda sobraram 80 doces. Lembre-se, crianças, na hora de nós armarmos, fazermos a operação assim no nosso caderno, em pezinho, certinho, assim, um número embaixo do outro, seguindo bem certinho as ordens, ó. Unidade com unidade, dezena com dezena e a centena. Como 80 aqui nessa representa 8 dezenas e 0 unidades, não tem a centena, então ele fica bem certinho aqui embaixo. Então, esta é a parte vendida, esta é a parte que sobrou. Se eu juntar essas duas partes, eu vou ter o total que a doceira fez. Então, juntamos, adicionamos, acrescentamos um valor ao outro. Bem, nenhuma unidade com mais nenhuma unidade, 0 com mais 0, eu tenho 0, muito bem. Agora vamos adicionar os valores que estão na dezena. 6 dezenas com 8 dezenas. Então, vamos representar isso para fazer bem certinho. Então, vamos representar as 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que eu vou ter que juntar com 8. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui estão. 6 de um com 8 dezenas do outro valor. Então, juntando esses valores, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, já completou 10. O que mesmo que a gente precisa fazer quando tem 10 dezenas? Isso, muito bem. Vamos trocar pela centena. Olha aqui a centena. E ainda ficou com 1, 2, 3, 4. Então, nós ficamos com uma centena, cento e sobrou mais 4, 140. Então, como é que nós vamos colocar aqui na nossa operação? Então, esse que nós trocamos. Na nossa operação vai ficar na casa da dezena, as 4 dezenas. E este aqui, essa troca que nós fizemos, né? Trocamos pela centena. Uma centena precisa estar com a centena. Então, agora, 3 centenas com mais uma, responda rápido aí da sua casa. 3 com mais 1 dá quanto? Isso, parabéns! Viu como tem gente atento aí à aula? 4. Então, descobrimos que essa doceira, ela fez um total de 440 doces, porque nós juntamos a parte que foi vendida com a parte que sobrou. Então, vamos ver como é que ficou a resposta desse problema. Então, juntamos as partes, ficou 360 com mais 80, deu um total de 440. Então, ela fez 440 doces para vender. E assim, nós utilizamos novamente as operações matemáticas de adição e subtração em situações problemas, que vocês já sabem e já resolveram. E é importante que a gente continue sempre treinando essas operações, fazendo sempre para que a gente não se perca, que a gente aprenda cada vez mais, porque quanto mais a gente faz, melhor a gente fica nas operações. Então, vamos ver se a gente cumpriu o objetivo da nossa aula? Resolver problemas envolvendo a adição e a subtração com diferentes significados dessas operações. Então, vocês viram que nós juntamos, nós acrescentamos um valor ao outro, nós juntamos partes para conseguir o valor total, nós tiramos do total uma parte para descobrir outra e com estratégias diferentes. E é assim que você precisa continuar pensando para fazer.
Então façam, pegue as atividades na sua escola e realize com bastante capricho e bastante atenção. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para esta aula de Geografia com a professora Cristina? Então, vem comigo conferir os objetivos que nós vamos aprender coisas muito importantes hoje. Vamos lá! Despertar o interesse pela preservação do meio ambiente. Quando falamos em meio ambiente, temos que prestar muita atenção, porque nós temos que ter muita responsabilidade com ele. Identificar maneiras do emprego dos 5 R's no dia a dia. Vamos descobrir 5 palavrinhas importantíssimas quando nos referimos ao meio ambiente. Vamos começar nossa aula então. Para começar a nossa aula, nós vamos ver uma história, né? Como é bom ver histórias. E a professora trouxe uma história tirada deste livro aqui de Lúcia Reis, Por um Mundo Mais Bacana. Essa história foi gravada lá na biblioteca da Escola Ana de Barros. Todo mundo então senta aí e assista a historinha que é muito joia. Por um Mundo Mais Bacana, de Lúcia Reis, uma adaptação das professoras Cristina e Luciana. Era uma vez 3 amigos, a vaca Violeta, a girafa Marieta e o gato Corneta. Como eram os melhores amigos, a vaca Violeta, o gato Corneta e a girafa Marieta passavam muito tempo juntos. Um dia, a vaca Violeta apareceu com uma história que lhe tinham contado e disse: Olá, gente! Vocês não acreditam no que eu fiquei sabendo. Que não demora muito, o mundo vai acabar. Tudo irá para o brejo, para o beleléu. Já era. E do jeito que o planeta está, não dá para continuar. A vaca Violeta, a girafa Marieta e o gato Corneta resolveram então pensar em alguma coisa para ajudar. Quem sabe, dando uma forcinha, a situação podia melhorar. Nada complicado nem difícil de fazer. Até que resolveram se mexer. Tinha chegado a hora de colocar a mão na massa. A vaca Violeta saiu dizendo: Eu vou plantar muitas árvores, pois elas nos dão sombra e ar puro, porque com muitas árvores é mais fácil ser feliz. O gato Corneta achava que toda a casa deveria ter um belo jardim. Eu vou plantar um jardim muito lindo, cheio de flores coloridas, porque quando tudo é mais bonito, mais fácil de ser feliz. A girafa Marieta pensou que uma das coisas que não dava pé era esse negócio de todo mundo brigar com todo mundo. Então disse: Eu acho que todo mundo deve parar de brigar com todo mundo. A girafa Marieta resolveu a questão. Venham fazer as pazes, porque quando todo mundo é amigo é mais fácil ser feliz. A vaca Violeta, o gato Corneta e a girafa Marieta resolveram botar a boca no trombone e falaram: Vamos falar aos 4 ventos, nos 4 cantos do mundo, para que todo mundo fique sabendo o que está acontecendo e todos possam ajudar. Começando por vocês, crianças, porque vocês são a solução para o mundo. Porque criança aprende rápido e tem muita disposição. Vocês aprenderam a lição? Podemos contar com a ajuda de vocês? Podemos contar com todos vocês? Tchau, amigos! Gostaram da historinha? Então, essa historinha nos mostrou muitas coisas importantes, né? Vamos então ver lá, se você, identifica comigo lá. Ela foi tirada deste livrinho que a professora já contou. Qual o título da historinha? Está aqui no alto do livro, né? Por um Mundo Mais Bacana. A autora e ilustradora é a Lúcia Reis. E a editora está aqui no cantinho, olha, o nome da editora FTD. E esse livro, então, que traz 3 personagens,
Quais eram eles, os personagens dessa história? Ah, isso mesmo, a vaca Violeta. E o outro personagem? A girafa Marieta. E o último, o gato Corneta. Então, esses 3 personagens eram os personagens principais da nossa história. E eles estavam muito preocupados com o que nessa história, né? A girafinha Marieta, ela ouviu contar uma história, ouviu um papo lá na floresta que estavam falando que o mundo ia acabar e eles se preocuparam. Ela já conversou com os amigos, né? Porque eles estavam sempre juntos. Ela conversou com eles e decidiram, então, tomar uma atitude. O que eles fizeram para salvar o mundo? Quem prestou atenção aí nas atitudes dos animaizinhos para salvar o mundo? Vamos ver? O que a vaquinha fez? Quem lembra aí? A vaca Violeta plantou muitas árvores, né? Olha lá. E eles disseram assim, porque com muitas árvores é mais fácil ser feliz. E o gatinho Corneta? Quem lembra o que ele fez? Ah, o gatinho Corneta plantou flores e flores de todas as cores. E eles disseram que quando tudo está mais florido, é mais fácil ser feliz. Olha a frase que a professora colocou. O gato Corneta plantou flores. E o nosso outro personagem, a girafinha, o que ela fez? Isso, olha lá, a girafa chamou todo mundo para fazer as pazes. Por quê? Porque quando todo mundo é amigo, é mais fácil ser feliz. E é mais fácil quando todo mundo se junta para cuidar do planeta, não é mesmo? Se todo mundo fizer a sua parte, fica mais fácil proteger o nosso planeta. Então a girafa chamou todos fizeram as pazes, né? Todos os animaizinhos fizeram as pazes e eles decidiram, né? Então, o que eles decidiram fazer para ajudar a salvar esse planeta? Vamos ver? Todos precisam saber o que está acontecendo no planeta. Então, no nosso planeta, lá na história, estavam acontecendo coisas gravíssimas, né? Não estavam cuidando do nosso planeta. Então, os animais decidiram contar para todo mundo, botar a boca no trombone, né? Quer dizer que todo mundo tinha que fazer a sua parte. E quem eram os principais responsáveis que iam encontrar solução? Em quem os animaizinhos acreditaram que tinham o poder de ajudar a salvar esse planeta? Olha lá, para salvar o mundo as crianças são a solução, não é mesmo? Então é isso que os animaizinhos nos contaram na história, que para salvar o mundo, crianças igual você que está aí assistindo a professora têm o poder, né? E por que essa criança tem o poder de salvar o mundo? Isso porque criança aprende rápido e tem muita disposição. Então, por isso, hoje a professora está chamando você aí de casa, aí da escola, para ajudar a salvar o planeta. E juntos nós vamos descobrir 5 maneiras de ajudar a cuidar dessa nossa casa maior, que é o nosso planeta Terra. Então, a professora está acreditando que você aí aprende muito rápido e tem muita disposição. Olha a pergunta que essa criancinha fez. Será que tudo o que jogamos fora desaparece num passe de mágicas assim? Será que é só pegar todos os recipientes, aqueles resíduos lá que nós juntamos em casa quando compramos as mercadorias e jogar tudo na cesta de lixo, colocar para o caminhão levar lá na rua e pronto, a gente está livre disso? Num passe de mágicas assim, tudo vai desaparecer do planeta? Não, né? Isso não é verdade. A gente não pode ter essa atitude. Por quê? Olha que imagem aqui que a professora vai colocar, é uma imagem, não é muito bonita, olha lá. Apesar de aparecer as árvores aqui no fundo, aqui nós vemos lixo, né? E vários itens que não podiam estar jogados aqui, né? Que a gente não... O que aconteceu aqui? As pessoas colocaram
tudo misturado no coletor lá na casa, né? No cesto, colocaram tudo, ensacaram, colocaram na sacola e jogaram lá para o caminhão levar. Colocaram lá na cesta, né, para o caminhão que passa na rua, na frente da sua casa, levar e você ficar livre. E olha para onde esse lixo foi. Olha que imagem triste, né? Ver que as pessoas jogaram muitas coisas aqui que não precisavam. A maioria das coisas que a gente junta em casa não precisa ir para o lixão, né? Nem para o aterro sanitário. Então aqui, né, a figura de um aterro sanitário, olha lá, outro aterro sanitário que, apesar de estar bem preocupado com o meio ambiente, né, fazer tudo que a lei manda quando a natureza pega de novo esse lixo, né? Olha lá, aqui, né, tem aqui um buraco, né, coberto por lona e feito todo um tratamento que vai ser feito com esse lixo para não ficar exposto na natureza, né? Aqui a CTR Vila Velha, que está coletando o lixo aqui do nosso município agora, aqui no município de Ponta Grossa. Tudo aquilo que você coloca para o caminhão levar lá no cestinho na frente da sua casa lá, ele vai para este aterro sanitário, né? E eles fazem o possível para cuidar. Mas nós podemos diminuir muito a quantidade de lixo que vai lá para esse lugar, ok? Por quê? Porque nem tudo que nós chamamos de lixo é lixo. E nós vamos ver isso agora que a professora vai contar, que nem tudo que se diz lá, isso aqui é lixo, não serve mais, ele não é lixo, né? A maioria das coisas não é lixo. Então, olha lá, muita gente faz isso, coloca tudo num cesto só, num coletor só, né? E fica tudo misturado, olha lá, papel, garrafa, restos de alimentos, lata, tudo isso vai para um cesto único e é colocado para o caminhão levar. Pode isso? Não pode, gente. Então, hoje a professora vai dizer para você que não pode fazer isso, que nós temos 5 atitudes que nós podemos fazer. Só aquele pouquinho que resta lá no final é que eu vou colocar no cesto para o caminhão levar, senão eu não posso colocar. Então, isso daqui é uma atitude errada, misturar tudo. Você que é esperto, aprende rápido e tem muita disposição, vai ter que ajudar em casa aí a conscientizar todo mundo de que não é mais possível que a gente jogue tudo num coletor só e coloque para o caminhão da rua levar, ok? Vem comigo então aqui na bancada que a professora vai mostrar para você essas 5 palavrinhas que são mágicas quando a gente fala em resíduos, né? Então vem comigo aqui que a professora vai mostrar para você. Observe aqui, a professora reaproveitou vários materiais e montou um caminho. O que este caminho vai mostrar para nós? Como ser um consumidor consciente. O que é um consumidor consciente? É aquele que pensa antes de comprar. Então, para montar este caminho, a professora trouxe algumas frases, alguns conceitos que vai te ajudar a descobrir comigo o que você vai ter que fazer em casa aí. Observe a primeira frase. Repensar seus hábitos de consumo quando vai às compras e em como fará o descarte desses resíduos. Quando você sai, ou a mãe sai, o pai, aí a família sai para fazer compras, a pessoa que vai sair para fazer compra, ela tem que repensar suas atitudes, os seus hábitos. Olha como encaixou direitinho este R do repensar. Então, o que é esse repensar? É pensar antes de sair de casa para ver se você realmente precisa do produto que você vai comprar. Será que você precisa daquilo? Será que o que você tem ainda não está, né, satisfazendo e você precisa realmente trocar? Tá? Então, e quando você vai comprar um produto, você tem que lembrar que ele tem uma embalagem. O que você vai fazer com essa embalagem depois que você comprar? Vai colocar lá no coletor de lixo comum e mandar para o caminhão? Você já sabe que não. Então, a primeira atitude muito importante é o R do repensar. Repensar suas atitudes. Vamos colocar uma outra frase aqui para você ajudar a professora a pensar junto e construir esse caminho. Olha aqui.
bem certinho, encaixou aqui. Diga não aos produtos que não são necessários e aos que causam danos ao meio ambiente. Nós temos que ter preocupação, né? Você aí que aprende muito rápido, ensina em casa que o meio ambiente tem que ser protegido. Então, antes de comprar, você tem que pensar lá, esse produto, ele é mesmo necessário? Será que ele vai causar danos ao meio ambiente, né? Depois que eu for descartar ele? Ou se causou danos quando ele foi produzido lá na fábrica, será que essa fábrica causou prejuízo, causou danos ao meio ambiente? Então, este R é do recusar. Recusar, então, esses produtos que não são necessários e que causam danos ao meio ambiente. Nós já temos 2 R's importantes, o repensar e o recusar. Vamos, então, para mais um conceito que a professora vai colocar aí. Olha lá. Vamos ver se esta frase encaixa bem aqui. Olha lá, a professora está construindo um caminho, né? Está construindo um caminho desse consumidor. Vamos ver o que está escrito aqui. Diminua o consumo, assim reduzirá a geração de resíduos. Evite o desperdício e opte por produtos mais duráveis. Então, você está repensando, recusando aquilo que não é necessário. Agora você vai reduzir. Olha aqui o outro R que a professora vai encaixar aqui, que é a outra palavrinha importante. Reduzir quer dizer diminuir o consumo. Não é porque saiu uma propaganda lá na TV que você descobriu que tem um produto mais moderno que você vai jogar fora o seu. Usa ele, né? Enquanto for possível, utiliza aquele produto que você tem. Quando você recusa comprar um produto por impulso lá, né? Por consumismo, você está ajudando a diminuir a geração de resíduos. Não vai ser preciso fabricar um novo produto para você. Você já está satisfeito com aquele que você tem, né? Evite o desperdício. Então, use esse objeto até não conseguir mais usar, né? Até ele estragar, que assim você vai evitar o desperdício. E opte por produtos mais duráveis. Então, quando você for comprar, você já pensa, será que ele é durável, né? Vai durar bastante, porque eu não posso comprar e já descartar. Então, este é o R do reduzir. Repensar, vamos ver os nossos R's? Repensar, recusar e reduzir. Agora, a professora vai colocar mais um conceito para você ali. Observe aqui. Olha, professora, vamos ver qual R vai encaixar aqui. Vamos ler comigo lá. Dê uma nova utilidade para um item já usado. Dessa forma, evitará um novo processo de produção daquela mercadoria. Então, sempre que você puder usar novamente, dar uma outra utilidade, né? Reutilizar. Olha o R que a professora está encaixando. Então, sempre que puder reutilizar a embalagem, aquele produto, né, você reutiliza. Você pode reutilizar para colocar um mantimento, por exemplo, um potinho de margarina, um pote de sorvete, né? A embalagem você pode reutilizar para muitas coisas. Tem muitos artesanatos feitos com reutilização de material. E você deve fazer isso o máximo que você puder. E também tem aqueles itens, né, aqueles materiais que não servem mais para você, mas que outra pessoa pode reutilizar, né? Pode utilizar aquilo. Então, faça a doação daquilo que você não precisa mais, ok? Vamos então para mais um conceito. Temos então quantos R's? Vamos contar com a professora aqui. Repensar, recusar, reduzir e reutilizar tudo o que puder. Agora, quando você já fez todo esse processo aí, já cumpriu com todos esses R's, você pode fazer isto daqui.
depois de esgotar todas as possibilidades, quer dizer, todos os R's, né? Com os resíduos, faça a separação seletiva dos materiais e lembre-se de higienizá-los. Esses materiais serão matéria-prima para um novo produto. Então, depois que você já cumpriu todas essas etapas aqui, já repensou seus hábitos de consumo, já recusou comprar aquilo que tem muita embalagem, né? Aqueles produtos que não têm refil, tá? Os produtos que não têm refil, os produtos que têm muitas embalagens, você tem que recusar aquilo que faz dano ao meio ambiente. Depois que você já reduziu o teu consumo e comprou só aquilo que é necessário, evitou o desperdício. Depois que você aproveitou todas as embalagens, tudo que você podia, fez doação daquilo que você não quer mais, você pode fazer a separação seletiva. O que é a separação seletiva? É separar plástico, papel, metal e vidro para mandar para uma indústria para fazer a reciclagem. E o que você tem que fazer? Olha aqui, ó, higienizá-los. Quando você vai descartar um material para a coleta seletiva, né, para a separação seletiva, você tem que levar limpo eles, tem que colocar eles limpos. Tem os PEVs na frente das escolas, em algumas indústrias, nos mercados, que você pode colocar esses materiais. E esse material vai virar uma matéria-prima para um novo produto. O que é isso? É reciclar. Então, o nosso papel no reciclar é separar em casa os produtos, né? E quem vai fazer a reciclagem vai ser uma indústria, né? Observe aqui então, depois que nós cumprimos todos esses R's, esses caminhos aqui, você vai ser considerado um consumidor consciente. Olha lá, ser um consumidor consciente é pensar antes do ato de comprar. Olha aqui, ó, eu espero que você queira ser este que está aqui no final de todo este trajeto, né? O consumidor consciente, aquele que tomou cuidado com todo o material que comprou, né? Que repensou, recusou, reduziu, reutilizou e mandou para reciclagem, ok? Vamos voltar então aqui com a professora. Olha lá então as 5 palavrinhas importantes: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, os nossos 5 R's mágicos que vão ajudar a salvar o planeta, ok? Agora vamos para a nossa atividade. Então, pega a folhinha lá e vamos encontrar esses 5 R's aqui dentro do caça-palavras, tá? Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Você tem 4 minutinhos para fazer isso.
Certinho? Conseguiu? Vamos então junto com a professora conferir, né? Conferir o que você já fez. Olha lá. Repensar, encontrou? Então você pinta inteirinha a palavra, né? Recusar, reduzir, reutilizar e a última opção com aqueles resíduos, reciclar. Agora é para você, né? Era para você ter copiado essas palavras aqui do ladinho. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, ok? Agora comigo, olha lá. Então você viu que você deve fazer em última, né? Depois que todas as etapas, você deve fazer a separação seletiva, quer dizer, separar os objetos plástico, metal, papel, vidro e lixo orgânico, né? E material orgânico, que nós não chamamos de lixo, chamamos de material orgânico, deve fazer a separação na sua casa. É claro que em casa nós não temos os coletores assim com essas cores igual tem lá na escola, né? Vermelho, plástico, amarelo, metal, azul ou papel, o verde é o vidro e o orgânico é o marrom. Lá você não tem esses coletores na sua casa, mas em casa você tem que ter pelo menos 2 coletores. Um para o lixo que eu não vou, né, que é lixo mesmo, aquilo que não tem mais como aproveitar, né? Aquele lixo eu vou colocar para o caminhão que passa na rua levar. Agora, o outro coletor que você tem que ter com tudo limpinho é o coletor do material que você vai separar para mandar para uma indústria de reciclagem. Ok? Então, pelo menos 2 coletores. Vamos lá então, gente. Olha lá. Será que eu sou um consumidor consciente? A professora então já deu várias dicas ali naquele caminho do consumidor consciente. Agora veja se você e a sua família são consumidores conscientes. Vamos ver lá. Eu realmente preciso do que eu estou comprando ou compro por impulso, né? Por consumismo? Posso comprar um produto com menos embalagem? Quando você vai ao mercado, a família vai ao mercado, escolhe aquele que tem menos embalagem, né? Ao invés de estar num plástico e numa caixa, escolhe aquele que está só numa embalagem, né? Ao comprar algo novo, o que farei com o antigo? Você pensa nisso quando você vai comprar, né? Algo novo? Então tem que pensar. O produto que comprarei é durável? Então, quando você vai comprar, não pode comprar uma coisa que você já precisa jogar fora. Não, você tem que pensar que aquele produto tem que durar, que assim você vai estar protegendo o meio ambiente. A embalagem deste produto poderá ser reutilizada ou reciclada? Isso é muito importante, então. Quando você vai às compras lá, né, a família vai às compras, tem que sempre colocar na cabecinha. Será que aquela embalagem que está lá no produto pode ser reutilizada, usada novamente? Ou pode ser mandada para uma fábrica de reciclagem? Tem que pensar. Este produto é poluente? Também você tem que pensar na poluição que o produto que você está comprando vai produzir. Então, sempre procurar produtos não poluentes, né? Ou que tenham pouca poluição. Ok? Então, aqui são muitas dicas, né? Para você prestar atenção aí quando você sai às compras. Alerta aí em casa a mamãe, o papai e toda a família para prestar atenção nessas questões aqui. Pratique os 5 R's da sustentabilidade. Então, esses 5 R's da sustentabilidade são as 5 palavrinhas mágicas que a professora colocou para vocês hoje. Todos somos responsáveis, então não é responsabilidade do governo ou do vizinho, né, ou do adulto. Todo mundo é responsável por cuidar da natureza, por cuidar do meio ambiente e por praticar os 5 R's, ok? Vem comigo então aqui na bancada, que a professora vai terminar a aula mostrando para vocês aqui que a professora reutilizou alguns materiais. Olha os personagens da nossa história, né? A vaquinha, o gatinho e a girafa, feitos com material, né? Com material reciclável, que pode ser mandado para reciclagem. Olha este pote aqui onde a professora colocou o feijão. Olha, a professora usou esse pote de sorvete para colocar feijão, olha. Então, é reaproveitar, reutilizar, né? Este joguinho do jogo da velha, a professora também fez com material reaproveitável. Olha aqui, ó, como é simples usar as tampinhas, né? Este vasinho de flor
também é com material reaproveitável. Aqui, olha, este porta-lápis é com material reaproveitável que a professora fez. Observe aqui, ó, né? Os lápis de cor, a professora colocou aqui. Aqui a professora fez um caderninho de anotações com folhas, olha, já usadas. Estas folhas também são feitas lá na indústria, né, na fábrica, com papel reciclável. E aqui nós temos, olha aqui, a professora trouxe os lacres que podem ser trocados, né? Muitas empresas fazem doação de cadeiras de roda em troca dos lacres. Aqui a professora colocou as pilhas e baterias que não podem ser misturadas com os materiais recicláveis. Este sabão, olha aqui, ó, que limpa muito lá em casa. Esse sabão é feito com óleo, né? Com o óleo que sobra lá na frigideira. Então, é feito esse sabão caseiro, né? Que limpa muito bem. Então, aqui são algumas das coisas que a professora está mostrando para você que foram feitas com reaproveitamento. E quando nós pensamos assim, nesta folha, né? Pensamos na folha. Quando eu reutilizo ou mando para reciclagem, né? Um material, eu não descarto ele no lixo comum, ele vai ser produzido um novo material, né? Na indústria de reciclagem. Assim vai evitar de cortar novas árvores, no caso do papel. Ok? Então, tudo isso aprendemos juntos hoje. Observe aqui então, que a professora vai colocar então para você, olha aqui. Lembra que lá na historinha dizia assim, coloque a mão na massa, faça a sua parte? Então, que parte é essa? Ah, é você colocar em prática os 5 R's, o repensar, o recusar, o reduzir, o reutilizar as embalagens e, em último caso, o reciclar. Então, olha lá, coloque a mão na massa e faça a sua parte, né? A sua parte. Ajude a proteger, então, o meio ambiente, ok? Vem comigo, então, aqui, vamos nos despedir. Nós cumprimos os nossos objetivos, né? Falando do meio ambiente. Espero, então, que vocês façam a sua parte. Cuidem-se, né? Cuidem-se. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Vem aí, literatura. Olá, crianças! Tudo bem? Então, eu hoje vim aqui para contar uma história para vocês. E aí, vocês estão preparados? Que saudades das nossas histórias! Hoje eu vou contar a história desse amiguinho aqui. E o nome dessa história é O Sabor da Lua. O Sabor da Lua. Era uma vez um ratinho. Ai, ele ficava o tempo todo enamorado pela grande lua. Ai, que linda! Qual será o gosto da lua? Que vontade de pegar um pedacinho! Foi aí que o ratinho teve uma ideia. Ele resolveu esperar a lua se distrair para ele pegar um pedacinho da lua. E ele subiu na montanha mais alta, espichou os seus pezinhos. E quando a lua estava lá bem distraída, ele... Só que a lua viu o ratinho e quando ela viu que ele ia encostar nela, ela... Plim! Subiu um pouquinho. Pois é. O ratinho então pensou, ai, mas eu queria só um pedaço da lua. Então, o ratinho teve uma ideia. Ele foi até a floresta e pediu ajuda a um animal bem grande. A um animal assim, bem pesadão. Quem será que ele foi chamar? O elefante, muito bem! E o elefantinho subiu até o topo da montanha, sentou lá em cima, esticou a sua trompa e o ratinho então
subiu em cima da tromba do... Subiu em cima da tromba do elefante e se esticou todo. A lua, que estava ali pertinho, quando viu que o ratinho ia se encostar nela, plim, subiu mais um pouquinho. E o ratinho então pensou: ai, mas eu queria tanto saber o sabor da lua. Ai, que tristeza. Foi aí que o elefantinho teve uma ideia: vamos pedir ajuda. E saíram pela floresta. Agora, eles pediram ajuda, vocês não sabem para quem? Para um animal que é bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem altona. É o animal mais alto, que tem um pescoço comprido. Qual animalzinho? Muito bem, ele pediu ajuda para dona Girafa. E o elefantinho subiu a montanha. A girafa subiu no elefantinho. Ai, o macaquinho subiu na girafa, se espichou todo. E a lua, quando viu que eles iam se encostar, plim, subiu mais um pouquinho. E o ratinho então começou a ficar muito triste. Mas eu queria saber o sabor da lua. Oh! Foi aí que eles tiveram a ideia de pedir ajuda. Eles pediram ajuda para o rei da selva, o animal mais feroz, o animal mais forte, o animal mais dançarino da floresta. E assim, o elefantinho subiu a montanha. A girafa subiu no elefantinho. Ai, bem, cadê a lua? O leãozinho subiu na girafa. E o macaquinho subiu no leãozinho. E assim eles ficaram. Só que quando a lua viu que ele estava bem perto, ela plim, subiu mais um pouquinho. Ai, e agora o que a gente vai fazer? Eles só queriam um pedacinho da lua. Foi aí que eles resolveram pedir ajuda. E pediram ajuda para o macaquinho. E o macaquinho então foi com eles até a montanha. O elefante subiu na montanha. A girafa subiu no elefante. O leão subiu na girafa. O macaquinho subiu no leão. E o ratinho subiu no macaquinho. E eles se esticaram todos. E a lua, quando foi subir, o ratinho deu um pulo e pim, pegou um pedaço da lua. Ele conseguiu. Ele pegou um pedacinho da lua, gente. Que legal! E então, o ratinho descobriu que a lua tem o sabor de algo que cada um gosta mais. Para o ratinho, a lua tinha sabor de queijo. Para o elefantinho, a lua tinha sabor de amendoim. Para a girafa, a lua tinha sabor de folhas verdinhas. Para o leão, a lua tinha sabor de carne. E para o macaquinho, a lua tinha sabor de banana. Para mim, a lua tem sabor de brigadeiro. E para você em casa, qual será o sabor da lua? Um beijo, quem gostou dessa história, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a contadora e até a próxima!